Tal como a Marta disse, eu sou a Mónica, tenho 17 anos, estudo Ciências e Tecnologias. Mas nem sempre a minha vida foi fácil e passei por muitos momentos complicados. E o mais complicado aconteceu quando eu tinha 3 anos e meio, 4 anos, e foi a morte do meu pai. E é disso que eu vos venho falar. E neste momento, alguns de vós se estarão a questionar porque terei eu vindo aqui falar de um tema tão delicado e ao mesmo tempo tão pessoal. E eu vou esclarecer-vos. Eu vim cá porque o tema é o mundo que vamos herdar e eu quero mostrar-vos como é que eu consegui herdar tantas coisas valiosas do meu pai. Ou seja, quero mostrar-vos como é que eu transformei uma grande perda numa enorme herança. Certamente também já todos ouviram falar que as meninas são muito mais ligadas aos pais do que às mães. Eu não era exceção. Eu era literalmente a menina do papá. E tinha razões que sobra para isso, porque ele mimava-me imenso, brincava imenso comigo, tinha paciência para responder a todas as minhas perguntas. E é isso que todas as crianças aspiram, é ter um pai assim. Ou seja, a minha infância tem muitos pontos comuns com as vossas. Eu vivi no mundo das canções, dos peluches e das brincadeiras. Cantava imenso, tinha o meu próprio repertório, demasiado original e demasiado cansativo por vezes. Colecionava imensos peluches. À noite era muito complicado quando me ia deitar, retirar os peluches de cima da cama e brincava. Participava nos teatrinhos da escola, jogava a macaca, não brincava com PlayStation, nem ao Facebook, como algumas crianças com esta idade já vão. Mas depois, após a morte do meu pai, as coisas alteraram-se. Eu fui literalmente obrigada a crescer. Percebi que tinha que ser o pilar da minha mãe, que tinha que ser o pilar da minha família. Se eu não estivesse bem, eles não iriam estar bem. E não era isso que eu queria. Então eu fui tentando mostrar que era um pouco indiferente àquela situação. Na escola sempre me mostrei muito alegre, sempre me mostrei muito sorridente, sempre disposta a ajudar e a participar em tudo. Mas havia dias mais complicados. E essas alturas era, por exemplo, o Natal, os aniversários da escola, em que os pais normalmente estão sempre presentes e eu nunca lá tive o meu pai e muitas vezes a minha mãe também não podia estar presente. Ela já está ali quase a chorar, eu também não queria que isso acontecesse, porque eu normalmente não costumo chorar. Mas essa também é uma das minhas defesas, é não chorar e nunca mostrar que estou triste. Mas nesses dias mais complicados, e o pior era o dia do pai, que era um autêntico massacre. E esse massacre começava muito tempo antes. Quase todos também tiveram que fazer aqueles trabalhos manuais para oferecer aos pais. Então começava um mês antes a pensar e depois tinha que fazer esse trabalho. E como esses dias eram muito complicados, porque aquilo não tinha sentido nenhum para mim. Eu fazia aquilo simplesmente para agradar à minha professora e para não dar preocupações aos meus familiares, para não mostrar uma certa rebeldia. E então, ao longo dos anos, esta revolta foi-se acumulando, esta tristeza. E houve uma altura em que eu entrei na fase do porquê. Porquê é que aquilo me estava a acontecer a mim? Apesar de nunca ter mostrado literalmente essa fase, essa revolta, havia noites em que isso para mim era muito complicado, em que eu passava noites e noites a pensar nisso e tentava arranjar uma solução para isso. E essa solução surgiu. Um dia eu ouvi a minha mãe contar a alguém que o meu pai queria muito ter uma filha. Queria muito deixar um herdeiro. Queria muito poder ter orgulho em alguém. E ele, além de ter conseguido isso, eu comecei a perceber, então eu não me posso perder, eu não me posso revoltar, porque se o fizer não vou ser orgulho para ele nem para ninguém e não vai ser o melhor caminho para mim. Então pensei, a partir de hoje vais ter que começar a agir da forma como tu achas que ele vai ter orgulho em ti. E foi isso que eu comecei a fazer. Mas depois outra questão que surgiu foi como é que eu vou ter a certeza que ele vai ter orgulho em mim? Então, há certas coisas que ele não concordará. E aquilo que eu fiz foi fazer uma recolha, uma pesquisa. Comecei a voltar atrás nas minhas memórias e quando eu falei que ele me mimava muito, ele todos os dias me fazia uma pequena surpresa, ou quase todos os dias. Eu lembro-me que ele me trazia um pacote de pipocas, pequenino, que hoje já nem se comercializa, mas que eu me recordo muito bem. Ou isso ou outra coisa. Também me lembro que éramos muito cúmplices, porque ele levava-me a passear às escondidas da minha mãe, supostamente. Eu achava que ela não sabia, obviamente que sabia. E isso para mim era muito engraçado, era o nosso pequeno segredo. E
foi muito bom recordar isso e descodificar o que é que isso significava. E também, além disso, comecei a perguntar à minha mãe, aos amigos dele, porque ele nessas saídas também me apresentava aos amigos de infância. Eles começaram a dizer que os valores dele eram a honestidade, a humildade, o respeito. Tinha uma grande força interior, daí ter cumprido o objetivo, pelo menos, de ter uma filha, e também era muito solidário. E então, eu pensei, bem, esses valores vão ter que passar a ser os meus valores. Vou ter que ser solidária, vou ter que ser honesta, humilde, vou ter que tentar ser leal para poder manter relações com as outras pessoas. Tudo isto para que eu possa ser o orgulho dele e também de todos os meus outros familiares. E daí, ali está representado uma atividade do projeto do Something. Também representei a relação que tenho com os vários animais, do qual sou dona. Dona, que eles têm a vida deles, não são a minha propriedade. Mas, e foi isso. Eu herdei os valores dele e projetei-os na minha personalidade. E a partir do momento em que eu os projetei na minha personalidade, houve certos comportamentos que eu tive que passar a pensar que eram incompatíveis. Obviamente que todos na vida experimentamos, pelo menos algumas destas coisas, a droga, nem toda a gente, acho que é indispensável. Mas ambas, provavelmente, em alguma situação, as pessoas terão que experimentar. Mas não quer dizer que isso, para mim, está completamente fora de questão, tornar-se uma dependência, porque vai contra os meus valores. Mas não só estas dependências, como a falta de respeito, a falta de solidariedade, a falta de humildade e muitas outras coisas, que são completamente incompatíveis com os meus valores. Eu nem estava a ligar ao tempo, mas tenho que começar a ligar. Mas, ao fim de estarem projetados na minha personalidade, revelam a minha vitória, pelo menos nesta fase, nesta situação. Ou seja, conseguir transformar uma grande perda numa enorme herança. Mas, obviamente, que não foi só com este raciocínio que eu tive, e que eu compreendo que para muitas outras pessoas que passaram pela mesma situação que ele, seja difícil de lá chegar. Há outros marcos que são muito importantes na nossa vida. Por exemplo, um dos marcos que me tem feito caminhar e que me tem feito acreditar que é possível ultrapassar muitas situações é até agora tenho tido algum sucesso a nível escolar, e isso para mim é muito importante. Uma vez que no meu núcleo foi uma coisa que me foi incutida pelos meus pais e pelos meus avós, porque eles não tiveram a hipótese de o fazer, de estudar, e então é uma coisa que me foi sempre muito incutida, porque eles querem que eu seja a primeira daquele núcleo familiar a ter um curso superior. Então, cada fase que eu passo é um marco importante. Também as relações que mantenho desde aquela idade, esta fotografia já é depois da morte do meu pai, mas são relações que eu já tenho com vários colegas antes da morte do meu pai e que ainda hoje perduram. Aquelas duas raparigas que ali estão, também estão naquelas fotografias que são muito mais recentes. Já nos conhecemos há muitos anos. Isso também mostra que eu consegui dar o valor da lealdade do meu pai, porque também ele manteve relações de grande amizade com pessoas que ainda hoje olham para mim e me revêem nele. Assim, há 3 pontos fundamentais que eu gostaria que retivessem da minha apresentação. O primeiro ponto prende-se com o facto de, apesar de fisicamente o meu pai não estar presente, ele participou ativamente na minha educação. Ou seja, o importante não foi aquelas frases, nem aquelas conversas a que a maioria dos pais tem ou diz que tem com os filhos. Eu considero que seja mais importante os comportamentos que os pais fazem, porque a partir daí os filhos vão recordar esses comportamentos e vão guardar na sua memória esses flashes. Porque as palavras levas o vento, é mesmo assim, e eles não se vão recordar. E se observarem aquele comportamento, quando passarem por uma situação semelhante, vão agir da mesma forma. Ou seja, quem estiver aqui, que seja pai, comporte-se como gostaria que os seus filhos se comportassem. O segundo ponto prende-se com o facto de eu acreditar, por experiência própria, que é possível suavizar as situações mais complicadas. Porque ultrapassar é uma palavra já muito forte, nunca ultrapassamos nem nunca nos conformamos com uma perda destas. Porque não há uma explicação lógica para isso. O dia que existir, provavelmente vamos ultrapassar isso. Mas até lá, podemos suavizar essa situação.
E como é que podemos suavizá-la? Porque nessas situações, nós vamos sempre retirar delas ensinamentos que vamos poder usar na nossa vida futura. Ou seja, nós somos capazes de usar as situações menos boas, eu não vou dizer situações más, porque também é muito forte, acho que menos boas é um termo mais adequado, e vamos conseguir usar isso em nosso próprio proveito. E o terceiro ponto, e para mim o mais fundamental, que eu quero que saiam daqui, já há pouco disse a alguém, saiam daqui e que vão mimar os vossos pais, ou os pais vão mimar os filhos. É o que eu pretendo que façam quando saírem daqui. Alguém propôs também pôr um contador de beijinhos ali na rua, ou de telefonemas, se assim entenderem. Que é o valor da família. Valor esse que eu acho que hoje está um pouco deixado de parte. E prova disso é o abandono a idosos, é os maus tratos a idosos, é também conhecermos colegas que têm vergonha que os pais os vão levar à escola, ou que vão com eles na rua, ou que lhes deem um beijinho em público. Isso é a prova do que o valor da família tem vindo a ser deixado em algures que ninguém sabe onde é que está. E eu quero que, pelo menos as pessoas que estão aqui, contradizam isso. Quero que percebam que se têm a hipótese de aproveitar os vossos pais, usem-no, porque se não o fizerem, estão a ser muito egoístas com pessoas como eu, que davam tudo para ter um minuto com o meu pai para lhe dizer que gostava muito dele. Algo que eu nunca pude dizer. Assim, eu quero realmente que vocês saiam daqui e que façam isso. Que os abracem, que aproveitem, porque eles são os únicos que vos podem transmitir os valores mais valiosos da vossa vida. Se eu conseguir dar tantas coisas valiosas, tantos valores que os pude projetar na minha personalidade, se vocês puderem viver décadas com eles, vão conseguir ir dar tanta coisa que não vai caber na palma da mão, como eu provavelmente todos aqueles valores que eu conseguir dar caberão, mas não vão caber nesta sala, esses valores todos. E eu quero que façam isso, porque o dia que eles morrerem, porque se der o ciclo natural da vida, os pais vão partir antes de nós, não tão cedo, espero eu, não é? Não desejo isso a ninguém, mas vão partir antes de nós. E se nós não tivermos herdado todos aqueles valores, vai ser muito difícil levantarmos e vai ser muito difícil fazer como eu fiz, transformar uma grande perda numa enorme herança. É por isso que eu quero que o mais importante da minha apresentação, e quero que levem daqui, é que eles são o nosso pilar. Eles são a nossa construção principal, são o nosso alicerce. Tudo o que nós herdamos das outras pessoas, dos nossos amigos, do contacto com... Não interessa, tudo o resto são pequenos que vão sendo acrescentados à nossa personalidade. Por isso, façam isso, deem um beijinho aos vossos pais, liguem a dizer que gostam muito deles, e que eles são fundamentais e que têm muito orgulho neles. Já agora aproveito para dizer isto também, que é direcionado à minha mãe.